Então, Deus tem o seu propósito. Não olha para o seu irmão e fala, por que o Senhor não me abençoou como não abençoou ele? Ele canta tão bem, ele louva tão bem. Não diga isso. Irmão, eu queria ser como você. Não faça isso. Deus deseja que cada um de nós façamos aquilo que é a vontade dele, não o que é a nossa. Glorifique e agradeça a Deus por tudo que acontece, tanto na sua vida como na vida do seu irmão. Amém, amados? O vento assopra onde quer. Então o vento soprou em Pedro para um canto, e João ia soprar lá para a ilha de Pátimos, e Pedro lá para Roma. Olha que diferença. E Deus queria que fosse assim. E ouves a sua voz. Quando o vento assopra, qual a única coisa que você vê? A voz. A única coisa que Jesus tem para te dar hoje é a voz dele. Nada além disso. E não sabes de onde vem, nem para onde. Jesus está dizendo, olha, nem a gente sabe o que vai acontecer amanhã. Eu não sei se eu vou estar vivo ou morto amanhã. Eu não sei o propósito que Deus tem amanhã. Não sei para onde eu vou, não sei de onde Deus vem. Nós não sabemos. Nós devemos ser como folha seca, guiados e levados pelo vento do Espírito. Se Deus quer te levar amanhã ao abatimento, à humilhação, se Deus quer te levar de alguma forma que o nome dele seja glorificado, que assim seja. Mas o cristão ele já tem que nascer da água, sabendo que em breve vem o fogo. Ele nasce da água para ver o reino, e do fogo para entrar no reino. O fogo serão as tribulações, as aflições, as angústias. Jesus acabou de ser batizado e foi para onde? Para o deserto. A pessoa que vai nascer, ela já tem que saber que ela vai ser provada e vai ser tentada. Satanás já tem interesse no novo convertido, recém-batizado. Por isso que todos vocês devem estar orando por eles. Satanás tem interesse. Satanás olha e fala, opa, é um bebê espiritual, não tem discernimento. Então, Jesus alimentava-se da palavra antes. Cada um de vocês que vão se batizar, se alimentem apenas do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Para quando vierem as tentações, nas suas necessidades, vocês saberem viver da palavra. A primeira tentação que o diabo fez para Jesus, qual foi? Pede a essas pedras que se transformem em pães. Jesus tinha fome, 40 dias jejuando no deserto. Como está lá em Mateus 4. Essa foi a tentação que o povo do Egito teve, não foi o povo que saiu do Egito? Comida. Satanás vai trabalhar na necessidade. Falou, você se batizou, mas aí, está passando fome. Olha que coisa. Você se batizou, Jesus? Veio o Espírito Santo lá do alto, mas você está passando fome. Pede a pedra para se tornar pão. O diabo sempre vai trabalhar nas suas necessidades, irmão. Lembre-se que as primeiras bênçãos sempre são malignas. São bênçãos da ansiedade e bênçãos da necessidade, que não provém de Deus, porque Deus é um Deus de paciência e não de ansiedade. E na sua ansiedade, Deus nunca vai te ajudar. Deus não criará filhos mimados. Deus vai trabalhar na paciência. O cristão tem que orar e esperar, aguardar em Deus. Enquanto isso, perseverar em oração, perseverar na prática, no estudo da palavra. Perseverar em exercer a caridade e a bondade. E a fé dele vai ser provada. Vamos continuar. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Verso 10 de João 3. Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. A maneira, irmão, que nós temos de demonstrar que amamos a Deus de tal maneira é também darmos a nossa vida pelos nossos irmãos. João, que aprendeu isso, escreveu lá em 1 João 3,16: ninguém tem maior amor do que esse,
de dar a vida pelos seus irmãos. Conhecemos a caridade nisso, que Jesus, ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Primeiro Deus dá a vida por nós, agora nós devemos dar a vida uns pelos outros. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, não é? Então quem crê se batiza, quem crê se entrega, quem crê renuncia, quem crê abandona as velhas práticas, quem crê confessa. Quem crê busca expor os seus erros e faltas do passado para ser ajudado e orientado. Veja que quando os apóstolos estavam pregando, as pessoas vinham publicamente confessando os seus feitos. Quando João Batista estava batizando, os homens vinham confessando seus feitos, porque necessitavam de ajuda e sabia que aquela pregação poderia ajudá-los. Tinham vergonha dos seus pecados, mas não tinham vergonha de confessá-los. E dizer, olha, eu fui essa pessoa mesmo, eu fui assim, assim, assado. Estou confessando para quando você vê eu me enveredar por esse caminho, que você possa me ajudar, estar orando por mim. Fui adúltero, fui mentiroso, fui ladrão. Não mereço a salvação, mas como você pregou a misericórdia, aqui estou eu. Amém, amados? Verso 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Verso 18, quem crê em Jesus Cristo não é condenado. Quem não crê, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Verso 19, e a condenação é esta. Deus veio ao mundo, que a luz veio ao mundo, e os homens... Então tudo quando Satanás te mostra, ele tem o interesse de despertar no seu coração o amor. Veja, Deus tem o interesse de despertar no seu coração o amor pelo reino dele. E Satanás também tem interesse em despertar no seu coração amor pelo reino dele. São dois amores. Dois querendo despertar no seu coração. Ou Deus desperta o amor, a verdade, a justiça, a caridade e o temor no seu coração, ou o diabo despertará o amor às coisas do mundo. Porque a condenação é esta, verso 19, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Todo aquele que faz o mal aborrece a Deus, aborrece a Jesus, aborrece a luz e não vem para Cristo, para a luz, para que as suas obras não sejam. Então todos que vão se batizar, que estão vindo, já tem que saber em si só que Deus reprova todas as suas obras. Que a luz condena todas as obras, não condena você. A luz não condena ninguém. A luz condena as nossas obras más. Mas, verso 21, quem pratica a verdade vem. Para o homem vir para a luz, ele tem que antes praticar a verdade. Ele tem que praticar os ensinos de Cristo. Deus é luz. Quem pratica os ensinos de Jesus Cristo vem para Deus. Deus é luz. Quem pratica a verdade, que opera por caridade, vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Efésios. Não, vamos lá em Romanos capítulo 6, antes de irmos a Efésios, onde nós vamos encerrar. Romanos capítulo 6, nós vamos falar sobre o sepultamento do velho homem e sobre o nascimento de um novo homem. Hoje já é o primeiro batismo de todos que aqui estão, que ainda não foram batizados, que é o batismo da consciência. A palavra que é água já está lavando sua consciência, já está batizando sua consciência, para você purificar o coração da má consciência. A palavra já está te lavando. Hoje já é o seu primeiro batismo. Descer as águas será a confirmação desse batismo aqui. É batismo da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Olha, a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado, que a força do pecado é a lei. Romanos 6, verso 1. Que diremos, pois? Eu me batizei. Então, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante, irmãos? Então veja,
quero me batizar, eu não posso permanecer no pecado. Eu não posso viver no pecado, viver para o pecado, buscar o pecado. Não quer dizer com isso que me batizei e nunca mais eu vou pecar. Bom é que seja assim. Mas, como não há homem que faça o bem e nunca peque, como disse Salomão, exceto Jesus Cristo, que fez o bem e nunca pecou. Pode ocorrer de você errar. Para isso existe a misericórdia de Deus. Mas o que você não pode é permanecer no seu pecado. Senão você está invalidando sua confissão, invalidando sua fé, está invalidando tudo. A sua confissão pública, que é o batismo, já mostra uma predisposição do seu coração em não permanecer no pecado. Seja ele qual for. Não me refiro à prostituição, adultério, mentira. Digo a tudo que é trevas, que entristece e desagrada a Deus. Não é o batismo que te dará força. Não é o batismo que te dará oportunidade. O batismo é mais um dos mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, sim, é a lavagem desse corpo que você teve de pecado, para que o seu corpo seja apresentado a Deus em santidade, justiça e amor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Verso 2, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, que nos batizamos, como viveremos ainda nele? Verso 3, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo. Então, quando Jesus desceu à terra, ficou 3 dias sepultado, nós também estamos sendo batizados com Cristo ali. Ali naquele corpo puro, santo, imaculado, inocente, nós estamos descendo junto com ele. Você está semelhantemente à morte do Filho de Deus, descendo à morte com Cristo, para ressuscitar para uma nova vida. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, que é o Evangelho, assim andemos nós também em novidade de vida. Novidade de vida implica em novo modo de pensar. Porque por muitas vezes nós somos e vivemos aquilo que pensamos ser. E buscamos ser por aquilo que pensamos. Novidade de vida implica em não pensar nas coisas que são da terra, mas nas que são do alto. Novidade de vida implica em buscar servir e viver e desejar saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida. Novidade de vida é abandonar as velhas práticas. É não se deixar ser dominado pela televisão, pelo jornal, pela revista, pela sensualidade, pela vaidade. Não se deixar ser dominado pelos esportes. Não se deixar ser dominado por nenhum vício. Novidade de vida implica em viver ardentemente para Deus, buscando a sua vontade. Novidade de vida não é uma proibição taxativa, você não pode fazer mais nada. Novidade de vida implica em fazer com que a sua vida velha venha a ser sepultada e você possa ter uma nova vida com Deus. Então você vai ter um novo modo de pensar, um novo modo de agir, um novo modo de falar, um novo modo de sentir. Isso é novidade de vida. Desligar a TV não é isso que vai te mudar. Se bem que ajuda muito, viu? Novidade de vida, eu vou colocar uma saia ou uma calça, tirar os brincos. Não é isso que é a novidade de vida. A novidade de vida, ela começa do interior do coração do homem. A novidade de vida não começa no exterior. Ela começa lá do interior do coração do homem. Vai havendo uma transformação. Porque o exterior é a coisa mais fácil e simples que Deus tem para mudar. Mas quando o exterior ele muda e o interior ainda não foi lavado, não valeu de nada. Não mude exteriormente se você não mudou interiormente. Você vai ser apenas religioso, vai agradar apenas a si mesmo, vai agradar a Deus e vai agradar a alguns outros. Deixa Deus começar a mudança por dentro. Verso 6. Sabendo isso,
Que o nosso velho homem, o Adão, foi com ele crucificado. Então, quando Cristo morreu, lá morreu o seu velho homem. No batismo você é crucificado também, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto nas águas do batismo, pela fé em Jesus Cristo, vivendo a nova palavra como Cristo, está justificado do pecado. Verso 8, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Você vai morrer nas águas do batismo sabendo quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo. O nome do Pai é Verbo, é Palavra. O nome do Pai é o mesmo nome do Filho, Jesus. Jesus disse: dei-lhes o nome que a mim me deste, dei-lhes a palavra que a mim me deste. Jesus herdou o nome do Pai. Pois quanto a ter morrido, verso 10, de uma vez morreu para o pecado. Então você está morrendo para quem, irmão? Ei, Fernando, você vai morrer para quem? Para o pecado. Para as próprias vontades. Ah, então quer dizer que eu não vou ter mais vontade? Vai ter tentações, ainda muito maiores, como disseram aqui. No entanto, agora tem o Espírito Santo para ajudar. Agora tem a verdade, agora tem a palavra, tem a igreja, tem os irmãos. O Espírito vai te ajudar em todas as coisas. Nunca te deixará só, desamparado, para vencer sozinho. Deus não faz isso. Se Deus nos deixasse só um segundo da nossa vida, o inimigo nos arrebataria e nos destruiria, irmãos. Ainda quando erramos, Deus não nos lança fora. Senão Satanás já teria acabado conosco. Mas Deus nos convida ao seu arrependimento. E nos chama a uma novidade de vida. Verso 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em nosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade. Então eu não posso mais apresentar a minha mão para fazer aquilo que Cristo não faria com suas mãos. Eu não posso apresentar a minha língua para colocar ela onde Cristo não colocaria, para falar o que Cristo não faria. Não posso apresentar os meus olhos para deslumbrar-me com os desejos, com as pornografias, com aquilo que o mundo tem para me oferecer, com a cobiça. Eu não posso apresentar os meus olhos para a cobiça de tudo que o mundo tem para nós, das vitrines que tem aí fora. Eu não posso apresentar os meus pés para ir aonde Cristo não iria. Todo o meu corpo, cada membro dele, eu tenho que santificar a Cristo. Isso vai requerer de cada um de nós um esforço muito grande. E Deus é poderoso para nos ajudar. Mas lembre-se, a decisão nunca será de Deus, ela sempre será nossa. Vamos continuar. Porque Deus já tomou a decisão dele. Ele não abre mão de nós. Verso 13, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos. E os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Agora preste atenção, irmãos, no que eu vou dizer para você. Quando nós estávamos no mundo, você que vai se batizar talvez ainda não sabe, você era dominado pelo pecado, você era cativo do pecado. Quando você não conhecia a palavra da verdade, você era escravo do pecado. Você sabia, tinha consciência do seu erro, mas não tinha força para vencê-lo. Não conseguia vencer a paixão, se entregava. Não conseguia vencer a concupiscência, se entregava. Não conseguia vencer a cobiça, se entregava. Não conseguia vencer a ira, se entregava, esbravejando, batendo, destruindo, ofendendo, praguejando. Porque nós estávamos debaixo do jugo da lei, que apenas traz ao homem a consciência dos seus erros e lhes mostra, mas não o liberta do pecado. E independente da lei, o homem já tem consciência do seu pecado. Agora, preste bem atenção, não acredite na mentira do diabo de que você não vai conseguir se santificar e se consagrar e se purificar. Isto é mentira.
Porque agora você sai debaixo da lei e vem para debaixo do domínio da graça. Então o pecado não tem mais domínio sobre você, mas você ainda será tentado. Momentos de ira virão, você não pode abrir a boca. E o desejo de olhar, de cobiçar, de possuir, de ter virá, mas você tem que refrear esse desejo. A vontade de praguejar porque fulano não presta, vem em você porque você sabe que você está sendo injustiçado, mas você não pode abrir a boca. Jesus foi oprimido e não abriu a boca. Então Cristo está lhe dando o Espírito Santo para você ter domínio sobre as ações do seu corpo. Você não está vencendo só por causa do entendimento que você recebe. É o Espírito Santo que habita em você. E estará contigo todos os dias. Então você pode vencer o pecado. Pode ser aceito de Deus, escutado, ouvido por Ele. A lei não tem mais domínio sobre você. Olha, porque o pecado, Romanos 6,14, não terá domínio sobre vós. Então antes o pecado dominava. Se eu pecar agora, se eu errar, eu tenho que compreender que eu me entreguei. E não adianta dizer, Deus, eu não consegui. Tem que dizer, Deus, infelizmente eu me deixei levar, me deixei seduzir, me deixei enganar, me deixei fazer essas coisas. Não pode falar, Deus, perdoa porque o diabo me enganou. Deus vai falar, o diabo me engana sempre, meu filho. Você tem que pedir perdão porque você deixou o diabo te enganar. Se deixou influenciar. Nós não podemos nos deixar ser dominados agora. Nós temos que nos entregar de corpo e alma à santificação dos nossos membros para Deus. Você não vai santificar sem amor. É por amor que nós fazemos isso. É por amor a Deus que eu quero mudar meu modo de pensar, de falar, de sentir, de agir. Não é por uma imposição de um medo de um fogo do inferno. Não, é por amor a Deus. Por amor a Deus, eu quero transformar. Mas por que eu devo amá-lo? Porque Ele já me livrou do fogo do inferno. Ele já me livrou da condenação. Verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo. Agora, se o pecado tem tido domínio sobre você, significa que você está debaixo da lei e não debaixo da graça. Voltou para a lei. Verso 15. Pois que pecaremos? Porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, irmãos? De modo nenhum. Então o apóstolo Paulo está pregando isso aqui porque sabia que os cristãos, sabendo que Jesus disse todo pecado, toda blasfêmia será perdoado, terminaria abusando da sua misericórdia. Sim, Deus perdoa antes, durante e depois do batismo todo e qualquer pecado. Porém, o homem não pode abusar da misericórdia de Deus e fazer as coisas voluntariamente para a carne, para o mundo, para as trevas, justificando-se no perdão que Deus lhe dá. Se você errar, você tem um advogado que é Jesus Cristo para interceder por você. Mas agora eu vou dizer uma coisa para você. Uma pessoa quando mata, rouba, destrói, ela vai no juiz. O juiz perdoa ela? Perdoa? Não perdoa. Então você quer ir no juiz naquele dia final ou quer ir no advogado hoje? Hã? É melhor você ir no advogado hoje, que ele intercede por você, só que ele é um advogado justo. Não adianta você não estar arrependido que não vai funcionar nada. Deve haver arrependimento, contrição, tristeza ao menos, pesar por aquilo que se fez. Já é um princípio de arrependimento. Porque diante do juiz não há perdão. Hoje Jesus é o nosso advogado, irmãos. Naquele dia ele será um justo juiz. E não haverá misericórdia. Hoje a misericórdia já é dada abundante. Por que a pregação tem que ser incisiva quando uma pessoa vai batizar? Para ela ter em seu coração o temor. E buscar não pecar. E reter o temor no seu coração desde o princípio. Verso 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para desobedecer,
sois servos daqueles a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Está claro? Pecou, você se apresenta para a morte. Oi, morte, eu estou aqui. Morte, estou aqui. É assim que acontece. Você se apresenta para a morte quando você peca. Mas você se apresenta para a vida que é Cristo quando você é obediente. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. Um dia eu deixei de amar a Cristo conhecendo a palavra dele. E eu tive consciência disso. Eu falei, puxa, Senhor, eu deixei de te amar. Me perdoa porque eu deixei de te amar. O princípio do meu erro foi que eu perdi o amor por ti, Senhor. Entrou a vingança no meu coração. Eu não quero mais ser assim. E você também tem que pensar assim. Se você pecar, você tem que pensar, puxa, Senhor, me perdoa porque eu deixei de te amar. O meu maior erro foi deixar de amar ao Senhor. O meu maior erro não foi ter mentido, adulterado, prostituído, cobiçado, desejado, falado mal, não. O meu maior erro foi ter deixado de amar o Senhor. Esse foi o maior de todos os erros. Quando Davi pecou com Batseba, ele quebrou lá os 10 mandamentos. Ele adulterou, ele mentiu, ele roubou, ele matou, ele desonrou pai e mãe. Ou não foi? Mas qual foi o maior erro? Foi desobedecer os 10 mandamentos? Não. Foi quebrar ele? Não. O cristão também, no Novo Testamento, é a mesma coisa. O maior erro é ter deixado de amar a Deus. E esse é o propósito de Satanás quando você peca. Fazer com que você perca o amor pelo Senhor. Porque o diabo sabe que mesmo se você pecar, você clamar misericórdia, Deus vai te dar. Porque Deus tem prazer em... Irmãos, Deus tem prazer em perdoar. Sabe o que é prazer, irmão? Quando o pai vê o filho numa desgraça, na droga, na cachaça, qual é o prazer dele? Recuperar o filho, não é? Se o pai que é pecador tem esse prazer, imagine Deus que é santo. E a própria essência do amor. Deus tem prazer em perdoar um filho. Rebelde, sim, Deus tem prazer. O prazer de Deus é perdoar, sem lançar nada na nossa face. Lembre-se do filho pródigo. Ele tem prazer. Então o diabo quer que nós percamos o amor que temos pelo Senhor. Como o diabo não consegue ofender a Cristo, como o diabo não consegue fazer nada contra Deus e contra Jesus Cristo, ele vai tentar fazer contra os filhos de Deus, para entristecer a Deus. Porque isso entristece. O pecado entristece a Deus. Ele não tem prazer na morte do que morre, naquele que peca, naquele que anda caminhos tortuosos. Mas quando o ladrão não consegue fazer nada com o cidadão, ele procura a mulher e o filho, não é assim? O ímpio aí fora, o Belial, o maldoso, o perverso. Assim também é Satanás trabalhando. Verso 17. Mas graças a Deus, oh aleluia, que tendo sido servos do pecado, obedecemos de coração a forma de doutrina que fomos entregue. Então nós éramos servos do pecado. Estamos nos batizando para obedecer de coração essa forma de doutrina. Libertados do pecado, fomos feitos servos da justiça. Fala como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros, você que apresentou um dia o seu corpo, sua mão, sua boca, seus olhos, seus ouvidos, para coisas imundas, perversas, que não agradam a Deus. Assim agora apresente os seus membros para servirem a justiça, para o quê? Santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres, isentos da justiça. Que fruto você tinha então das coisas que agora você se envergonha? Então, a pregação ela produz vergonha em nós. A gente fica envergonhado. Tem vergonha até de confessar, é ou não é? Tem vergonha de se expor. No começo a gente fala, eu adulterava, eu matava, eu roubava, eu usava droga. No começo aquilo é uma glória. Mas depois dá uma vergonha, você fala, meu Deus do céu. Jesus, deixa eu me esconder aqui. De tanta vergonha. E nós, por quê? Porque nós começamos a compreender que não tinha fruto nenhum aquilo. A maturidade cristã vai mostrando que tudo aquilo era caminhos de morte, que parecia caminhos bons. Verso 21, que fruto tinhais das coisas que então agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Mas agora,
que você está tomando a decisão de viver para Cristo, libertado do pecado, feito servo de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Abra lá em Efésios 4 e nós já vamos encerrar, amém? Efésios 4, a unidade da fé. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso dizendo: rogo-vos, pois eu, o preso, antes você era preso do diabo, agora você vai ser preso do Senhor. Antes você era cativo do pecado, agora você vai ser cativo do Senhor. Escravo do diabo, agora eu sou escravo de Cristo. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamado. Com toda... O primeiro princípio da sua dignidade diante de Deus, irmãos, será a sua humildade. Mas, irmão, qual o começo da humildade? Para mim ser humilde, como é que eu faço? Começa reconhecendo os seus próprios erros e a sua insignificância diante de Deus. O princípio da humildade está aí, irmão. Enquanto a pessoa não compreende os seus próprios erros, ela não tem humildade. Com toda a humildade. Então, quando você tem essa humildade, com toda a humildade, você consegue ter mansidão, porque você sabe que você também era estúpido, ignorante, irado. Você tem que ter mansidão, assim como Deus teve com você e alguns tiveram com você. Você quer andar dignamente? Vai começar pela humildade. Por quê? Porque Deus precisa te dar graça, você necessita da graça. E Deus não dá graça a quem é soberbo, orgulhoso, vaidoso no entendimento. Deus só vai dar graça a quem é humilde. Humilde em reconhecer a sua miséria. Humilde em reconhecer que merece queimar no fogo do inferno, que não merece a salvação. Humilde em saber que tudo quanto fez não agrada a Deus. A humildade, o princípio dela está aí. A humildade não está em colocar uma veste mais pobrezinha, simplesinha. A humildade não está em andar descalço. A humildade não está nisso. Em trazer todo o seu dinheiro aqui, não. O princípio da humildade, ele está em reconhecer os seus próprios pecados. Deus tem prazer e paixão por um homem humilde. Deus ama a pessoa humilde. Tem humildes aí fora também. Tanto no modo de viver social, mas como humildes de coração. Que o Espírito Santo quer alcançar. Bem-aventurados os humildes, não é? Os pobres de espírito. Mas Deus não vai alcançar indo lá. Ele vai levar você. Então você tem que ser humilde para levar essa humildade. Porque ninguém gosta de um soberbo. Nem no mundo as pessoas gostam de um soberbo. Só se descontrai no momento ali que lhes agrada e lhes convém. O diabo também não gosta de soberbo, porque ele não gosta de ninguém. Mas é conveniente para o Satanás um soberbo, porque o soberbo causa amargura nos outros, causa tristeza, causa decepção. O soberbo, ele humilha, ele desdenha. O soberbo faz tudo isso, o humilde não. Então Deus tem prazer no humilde, porque o humilde ele reverencia. O humilde, ele tem honra ao próximo. O humilde, ele ajuda, ele estende a mão. O humilde não aponta o dedo, ele estende a mão. O humilde não tem prazer na desgraça, na ruína, na perdição. O humilde tem prazer em ajudar, prazer em auxiliar. O humilde é preocupado em saber em que, Deus, eu posso ser útil. Me mostra, Deus, me faz ser útil em alguma coisa. O humilde tem prazer em reconhecer a sua insignificância. Senhor, se o Senhor me ajudar, como Jesus disse, sem ti eu não posso fazer nada. O soberbo, ele se gaba da experiência que ele tem, do estudo que ele tem, do intelecto. O homem pode ter estudado tudo e ser humilde, pode não ter estudado nada e ser soberbo. Vai do princípio do coração de cada um. Com toda a humildade e mansidão. Com longanimidade. Você vai se batizar? Você tem que ser longânimo, porque Satanás vai querer despertar em ti a ira. Mas você tem que controlar o seu ânimo. Você tem que ter um longo ânimo. Não pode ter um ânimo curto, só 5 minutinhos, dali a pouco já fica irado. Longo ânimo. Prontidão em perdoar, prontidão em ajudar. E se ele errar de novo? Perdoa e ajuda de novo. E se ele errar 7, perdoa. E se 70, perdoa. E se 70 vezes 7, perdoa também. Mas no único dia, Senhor, no único dia. Por isso que você tem que ter longanimidade. Porque é longo os erros do seu irmão. É longo a tentação do mundo.
É longo a tentação de Satanás. É longo ainda o tempo que talvez tem para Jesus voltar. Ou amanhã, ou daqui 1 ano, 10 anos, não sei. E você também tem que ter longanimidade. Longo ânimo nesse caminho. Nesta idade. Longanimidade. Suportando-vos uns aos outros. Satanás sabe que você não vai viver para o mundo. Então ele vai tentar você aqui dentro da igreja. Com o seu irmão que você vive, que você mora. Com a tua esposa, com o seu esposo. Com seus filhos, com seu primo, com seu pai. Ele vai querer trabalhar aqui. Porque só se suporta alguém, irmão, se ama. Olha, não tem como suportar uma pessoa se você não amar ela, viu? Saber que a pessoa está agindo de forma indigna, sabendo que ela não está agindo com justiça, que ela está sendo aproveitadora da sua paciência, sabendo que ela erra consciente, não tem como se você não amar. Não tem como. Você sempre vai querer ser justo, mas irmão, onde está a justiça? Eu sei, mas antes de você desejar ter a justiça, você tem que amar. Antes de você ir falar com ele, ame primeiro. Às vezes é um erro, é uma falha, é uma queda. Às vezes ele fez sem intenção, sem discernimento. Sabia que era errado, mas quando vê, já fez. Então perdoe ele em amor. Satanás vai falar, chama ele de gordo. Ô gordo, onde você vai com esse café? Vai lá e chama ele de feio. Ô feio. O diabo sopra e você fala. Então ele tem que ter discernimento. O diabo está tentando meu irmão. Porque do nada ele me falou uma palavra de ofensa. E já estou sentindo a raiva, a ódio dele. Espírito Santo, eu não vou nem dizer para trás de mim, Satanás, o Senhor te pague segundo as obras. Amado, Deus te abençoe. Glória a Deus que eu sou gordinho. Glória a Deus que eu sou feinho. Glória a Deus por tudo, não é? Aí o outro já fica sem graça. Satanás já é envergonhado. Careca, puxa irmão, glória a Deus que eu sou careca. Na ressurreição Jesus vai me dar aqueles cabelos brancos. Não é? Tem que dar graças em tudo. Se você for receber uma ofensa, não troca ofensa por ofensa, injúria por injúria, calúnia por calúnia, difamação por difamação. Você tem razão de ser? Sim, mas não use a tua razão para oprimir, para ofender ninguém. Não pode fazer isso. Depois de pedir perdão é fácil. Mas irmão, a boca do justo é um manancial de vida. Tem que sair palavras que servem para a edificação. O que você está olhando aí, rapaz? Já falei que seu lugar é ali? Posso expô-lo à vexação. Mas tem hora sim, que para ele não ir para o inferno, tem que dar um grito. Não é aquele grito de ridicularização, de desdém, de escárnio. Estou falando aqui na consciência, falar uma palavra verdadeira, irmão, não deixa o diabo te enganar. Abre o olho, Satanás está bramando. Bramando aí do seu lado. Só que o diabo não brama com a ira dele, mostrando. Ele brama através, você que vai se batizar, da sensualidade, você anda na rua, você fica babando, o diabo está bramando. Aquele desejo de pecar, o diabo está bramando. Aquela vitrine exposta assim. E você sem R$1 no bolso, mas você vai lá e compra de tudo por causa da ganância. Porque o mundo facilita, não é? O diabo está bramando, está te enganando, você não está vendo. Alguém pisa em você, te desdenha, te desmerece, te ridiculariza, te vulgariza. Satanás está bramando ali, usando aquela pessoa, aquela pobre vítima, que é um coitado que às vezes é até nosso irmão, mas não sabe que está sendo usado pelo inimigo. Não sabe que a serpente, o dragão, pode não estar dentro dele, mas está soprando e ele está falando toda a sujeira que Satanás fala no pinico que é o ouvido dele. Porque ele está aceitando a imundícia do diabo. E se o cristão não tiver autoridade espiritual, que é a força do amor, ele não vai conseguir suportar. A corda arrebenta para o lado, mais fraco, não é assim que dizem? Só que o fraco aqui tem que segurar em Cristo. O fraco aqui não pode confiar na sua corda. Minha paciência tem limite. Então Deus não vai deixar você ser tentado além da sua paciência. Não adianta bravejar dizendo que acabou o limite da sua paciência. Não faça isso. Você está enganando a você mesmo. Não justifique o seu pecado nos seus limites. Eu tenho limite também, irmão. Chegou a hora que não dá, então eu saio. Fugir da prostituição, não é? Chegou a hora que a tentação é grande, aí tem que sair correndo. Chegou a hora que a mágoa está querendo ser gerada, eu tenho que sair do ambiente. Tem uma hora que não aguento, então eu fujo, saio, vou para os pés da cruz, vou orar. Quando está chegando no limite,
Apartai-vos, diz o Senhor. É ou não é? Tudo tem um limite, sim. Mas Deus não vai permitir que nada aconteça na sua vida além daquilo que você possa suportar. E Satanás, ele trabalha. E o diabo não gosta que fala dele. O diabo ama que não fala dele. Mas Satanás está em todos os ramos desse mundo. O diabo está em todas as áreas desse mundo. Em tudo somos atribulados. Você está num banco, você vê que todo mundo passa na sua frente, não é? Na maior cara de pau. Você está na fila com um dente desse tamanho para ser atendido pelo dentista. Vem um, vem dois, vem três, que não está com nada. E o diabo está ali te atribulando. E Satanás está ali. Você está apertado com a desinteria, o outro não tem nada, só que aí lá, se vê no espelho, penteado, você vai logo. Espera aí que eu já vou, santo. Vai logo. Em tudo somos? Vai logo, desgraçado. Aí já pecou. Era melhor ter feito na calça. Pelo menos sobe do jeito que está para o céu. Só que não sujo, né? É sério. O diabo trabalha em tudo, irmãos. Satanás trabalha em tudo. E você tem que estar aqui, ó, discernindo, buscando no Espírito compreender as coisas. E não precisa dizer, é o diabo que está te usando, viu? Está passando maquiagem aí, ó, seu nojento. Não adianta dizer. Você pode ver o diabo ali, mas você tem que falar, ô amado, me ajuda pelo sangue da cruz, eu estou na desinteria aqui, rapaz. Você pode até dizer isso. Mas você não pode ofender. Se não era melhor ter feito na calça do que fazer isso. Aí sabe o que você faz? Faz na calça e mostra para ele, olha o que você fez em mim, olha. Isso aqui não foi eu que fiz não, foi você. Estou falando sério. Estou falando sério. Ó, amado, olha que coisa nojenta. Você gosta disso aqui? Não, foi você que fez. Ó. Mas eu abençoo a tua vida. Para ver se ele tem consciência. Se ela lançar o meu peso do meu erro, não, você não errou. Você só fez um negócio indevido lá. Eu estou querendo dizer que determinadas ações, é o que Jesus falou, seu irmão pecou, vai entre ti e ele. Você que está se batizando, se o seu irmão pecar, não venha fofocar para mim, hein? Ah, irmão, tem que confessar. Não, você já foi se acertar com ele? Não, então vai lá, que eu não vou ouvir. Agora, se é algo de extrema gravidade, ou há uma mágoa no seu coração que você não consegue, aí sim, bem-aventurados pacificadores, nós vamos te ouvir para saber o que você pode fazer. Mas o primeiro ensino de Jesus é vai se acertar com ele. Não foi isso que Jesus ensinou? A mulher está brigando, está irada. O marido está ranzinza. Vai conversar com ele. Se não deu, vamos semear a paz. Vem conversar conosco. Às vezes o problema é espiritual. Ou há uma amargura, porque geralmente em casais há essas coisas que o mundo produziu. Mas lembre-se, os princípios da palavra têm que ser seguidos. Crente que não come a palavra todo dia é anêmico, é desnutrido. Já viu um anêmico e desnutrido ter força? Não adianta. Um dia eu falei, irmã, você lê a palavra? Irmão? Eu leio todo dia, santo. Irmão, mas você lê mesmo? Leio. Aí eu fiquei pensando, mas o que essa irmã lê que não muda nada? Você entende mais? Entendo tudo. Eu falei, meu Deus do céu, será que o coração dela é tão mau assim? Sei lá. Mas o que é que você lê? Eu leio Salmo. Eu falei, mas eu gosto de Salmo. Tudo inspirado por Deus, a maioria não é. Mas diz uma coisa, irmão, o Evangelho de Jesus Cristo, os ensinos dele lá, Mateus, Marcos, Lucas, João. Tira a carta dos apóstolos só por um minuto. Estou falando só de Jesus por enquanto. Você lê? Ah, eu não leio não, porque é muito difícil de entender as parábolas. Falei, irmã, você não entende? Procura quem entende para te explicar. Pede para o guia da verdade o Espírito. Agora, se Deus não... Irmão, pede ajuda. Vem à igreja. Por isso que você não vence. Você tem que se vestir da armadura de Deus para o combate da fé no dia mau, contra as astutas ciladas de Satanás. Então você que está se batizando, coma todo dia a palavra. Irmãos, eu já li João 3 mais de tantas mil vezes. Aí eu já estava vindo ali, eu falei, meu Deus do céu, tem que pregar sobre o batismo dos teus irmãos para se batizar. Pregar João 3 de novo. Falei, olha o orgulho, a vaidade do entendimento, o que faz? Se você não se aperceber, teu coração te engana. Aí eu fui ler João 3, falei, eu já sei de cor. E havia entre os homens, os pais fariseus, príncipe do judeu que chamava Nicodemos, que foi ter de noite de Jesus e disse, Rabi. Eu já sabia de qual texto, irmão. E o título, Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Eu falei, mas eu vou ler. É quando eu vi que Jesus falou para ele, de vez em responder, ele lhe deu
uma afirmação. Se você não nascer de novo, ninguém que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Aí eu entendi, puxa, Senhor Jesus, o Senhor chamou Nicodemo de cego. Falou que ele não via o reino. Então veja, isso aqui que eu falei para os irmãos hoje, que Jesus chamou Nicodemos de cego, foi porque o Espírito Santo mostrou agora há pouco, através da palavra, porque toda a graça vem dele. Então nós nunca devemos limitar o conhecimento da palavra a uma leitura que nós fizemos. Deus quer sempre abundar nos seus rios de água-vida. Por isso não pega a Bíblia e lê de capa a capa. Não faça isso, isso é ignorância. Pega o Evangelho e lê hoje, amanhã lê as cartas dos apóstolos, lê o Evangelho de novo e assim vai. Lê um ensino, não lê 10 capítulos. Não adianta nada, não edifica nada. É melhor você pegar só um ensino. Hoje eu vou ler a parábola do semeador, eu vou ler ela. Não precisa ler 30 parábolas e não absorver nenhuma. Tenta compreender uma. Aquela lá você entendeu um pouco hoje, amém. Amanhã você vai ler sobre a figueira estéril. E aí você vai assimilando. Porque o novo convertido ele não tem muito discernimento. Ele vai atropelando tudo, né? Vírgula com ponto que vai embora. Vai arrancando toco, árvore, vai levando. Não pode ser assim. Vamos ler o verso 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo, se não houver paz entre nós, não haverá unidade do Espírito. Satanás quer semear contenda, discórdia. Só haverá unidade do Espírito Santo em nossas vidas e por nós, se houver paz entre nós. Para haver paz, nós vamos ter que nos amar e preferir em honra uns aos outros. Senão é em vão. Verso 4. Há um só corpo, que é o corpo de Cristo, e um só Espírito, que é o Espírito da verdade. Como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só, Jesus Cristo. Então qualquer nome que você foi batizado, já não tem validade. Yahvé, Elohim, El Shaddai. Jesus falou Eloí, Eloí, que na língua dele significava Deus, Deus. Meu, por que me desamparaste? E você já aprendeu a chamar, que bom. Mas, se foi qualquer outro nome, já se perde. Há um só corpo e um só Espírito. Verso 5. Um só Senhor, Jesus, o único nome invocado entre nós. Não haverá, não há outro nome. Um só Senhor, uma só fé, que é a do Novo Testamento, o Evangelho. A fé vem pelo ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, palavra de Deus, verbo. Um só batismo. Aí você vai dizer, eu já fui batizado. Sim, é um só batismo quando há entendimento, compreensão, compromisso, sabe o que está fazendo. Veja, quem está se batizando, vai se batizar agora, não pode se batizar de novo. Não pode. Quer dizer, poder pode, mas não deve. Se você fazê-lo, você está invalidando a fé que você está aprendendo. É um só batismo quando se há uma só consciência. Quando se recebe o entendimento da fé. Um só batismo quando é para um só Senhor, para uma só fé. Uma só verdade. Olha lá, verso 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Verso 17. Para você que vai se batizar. Nós estamos encerrando nesse capítulo, amém? A santidade cristã é oposta aos costumes. Então veja, todo costume que tem aí fora, a santidade cristã é oposta a eles. Você que é pai e mãe, tem filhos que estudam, deixam praticar qualquer esporte que não lhes fira a santidade. Amém? Tem jogar vôlei, tem jogar bola. Ele está na escola, deixa ele lá. Aí se ele já tem que usar uma micro short, fala, filho, a santidade cristã é oposta. Usa um negócio mais decente, não precisa usar o que vai lá embaixo, mas usa um mais conveniente. Amém? A santidade cristã é oposta. Eu estava um dia no local e uma cristã tinha que se vestir de feiticeira por uma farmácia que ela trabalhava. Aí falaram assim, não, você tem que ser submissa. O patrão mandou. Eu falei, olha, mas mais importa agradar a Deus do que aos homens também. Ela não pode se vestir você não pode se vestir de feiticeira e ficar brincando com o caldeirão. Um cristão não pode fazer isso. Não pode, é inadequado. Não convém. E ficar dando bilhetinhos de sorte, palavras malignas, satânicas ali. Então o cristão ele sofre, porque tem coisas que ele, infelizmente,
vai ter que esbarrar nelas e não pode fazer e vai ser vituperado e rejeitado. Você pode fechar a boca, irmão, não tem jeito. É igual Pedro, a tua fala te denuncia, teu modo de vida te denuncia, teu jeito de andar, tudo te denuncia. Eu trabalhava com cidadãos e eles ficavam de olho na mulherada assim. Aí um rapaz chegou para mim e falou, mas por que você não olha, mano? Você é crente? Eu falei, eu creio nos ensinos de Jesus. Você devia olhar. Eu falei, não, já olhei muito, tá tranquilo. Então você perdeu o gosto? Não, eu sou casado, entendeu? Cada um com a sua aí, fica tranquilo. Não adianta falar de Jesus para ele que o cidadão é escarnecedor. A palavra fala, não repreenda o escarnecedor. Ele vai te escarnecer mais ainda. Repreenda o sábio e ele te amará. O escarnecedor só vai ter raiva de você. Aí um dia eu não aguentava mais aquele sujeito. Ele não podia ver uma mulher que ele falava, dá uma olhada. Aí ele falou, dá uma olhada ali. Eu falei, nossa, rapaz, que é aquilo? Você tá gostando, crente? Eu falei, Deus do céu. Ele falou, olha mesmo. Eu falei, aquela lá é. Rapaz, que coisa, hein? Ele, o que você achou? Eu falei, achei que aquilo ali é um pedaço do inferno. É o cão, é o demônio que está usando você para me olhar, para ficar cobiçando. Nunca mais ele falou, irmãos. Olha que demorou 4 anos para mim falar isso para ele. Um sujeito bacana, uma boa pessoa de trabalho, olha, um ótimo profissional, mas tinha alguma hora que eu tive que falar. Eu não estou dizendo para você ofender ninguém nem falar isso. Estou falando que o meu caso foi assim. Aí ele falou, eu falei, por causa dessa aí tá cheio de laranja igual você pagando pensão aí, 2, 3 pensão. Por causa de uma mulher adúltera, chega a se pedir um bocado de pão, a palavra diz. O cara fica sem dinheiro, tanta pensão que dá. Eu falei, é isso que está acontecendo com você. Ele é verdade, né, meu? Eu falei, fala o seguinte, não mexe comigo que eu não falo do que você gosta, tá bom? Tá bom, então. Vamos trabalhar direitinho aí. Mas chegou uma hora, para mim não deu. Mas não faça isso, irmãos. Eu estou querendo apenas dizer que a gente vai ter que fugir. Um dia o cara falou, olha que coisa ali, rapaz. Que coisa pra você ver. Meu, deixa eu tomar uma... Dá licença. Sabe da popular desbaratinada? Porque o mundo, irmão, sempre vai ser oposto ao cristão. E quem está se batizando tem que saber que não adianta ficar jogando versículo de Bíblia nas pessoas, que isso não vai trazer nada. O conveniente é saber tratar. Pedir ao Espírito Santo que dê sabedoria. Não adianta você pregar numa roda de escarnecedor. A pessoa até crê, mas o escarnecedor vai fazer com que ela não creia. Esse cidadão sempre fazia isso na frente de todo mundo. O dia que ele fez sozinho, eu peguei ele. Um jeito. Convém que a gente tenha sabedoria e não saia, porque é evangélico, falando que não convém. Vamos encerrar aqui, amém? E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido. Verso 18 de Efésios 4. Eles têm os sentidos pretos, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, como nós estávamos, pela ignorância que há neles, pela dureza de seu coração. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que o tendes ouvido e nele fosse ensinados como está a verdade em Jesus. Verso 22, leiam todos. Que quanto... Tá, que quanto ao trato passado, irmão, você se despoje, se desfaça, elimina o velho homem que se irava quando pisava na sua unha encravada. Você tem que se despojar do velho homem, ele se corrompe. Então todas as coisas que antes aconteciam, você tem que agora não se deixar ser corrompida por elas, pelas concupiscências do engano. Olha, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, entendimento novo. Os revistais do novo homem, segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Verso 27. Não deis lugar ao diabo. Às vezes o diabo está tentando você para você provar que você é o super crente. Super crente. Em tudo você ser legalista. Nós temos que protestar contra o pecado, sim. Trabalho é trabalho, escola é escola, curso é curso. Você tem que se comportar como cristão em todo local. Mas você também tem que saber não colocar o jugo de Jesus naqueles que querem o jugo do mundo. E se poder cativar as pessoas sem ter que condená-las, melhor.
Mostrar-lhes Cristo e não só mostrar o pecado delas. Rapaz, eu sou assim, assim, assado, mas eu sei quem pode ajudar, rapaz. O Espírito Santo, que é Espírito Santo? O Espírito da verdade, é o Espírito que Jesus prometeu enviar. Mas eu sou pecador, mas fica tranquilo, eu também sou. Mas você não faz isso, eu não faço isso, mas já fiz muito. Então, eu era assim. Saber dar uma palavra amigo, porque condenado e acusado, o homem já está. Olha lá. Verso 28, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Verso 29, 99% das pessoas que vão para o inferno é por causa disso aqui. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A maioria do pecado das pessoas surge na boca, irmãos, proveniente do seu coração. Mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça e não desgraça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito ofendendo ninguém. O Espírito triste em você significa você sem a graça. Significa que aos poucos ele vai saindo, e você vai definhando, até extinguir o Espírito. Que isso não aconteça entre nós. Em nome de Jesus. Porque o selo da salvação, a garantia da salvação é ter o Espírito. E o Espírito Santo é dado a todos aqueles que obedecem à fé de Jesus Cristo. Não é dado a quem tem dons espirituais, quem prega, fala bonito, não. O Espírito Santo é dado a quem obedece a Cristo. Toda amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmias, e toda malícia seja tirado de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então você que está prestes a se batizar, não se batize com dúvida. Não faça nada com dúvida. Isso não vai invalidar o seu batismo. Porque o que valida é a fé em Cristo à sua disposição. Mas bom é que você já faça tudo sem a dúvida. E se tiver alguma dúvida, retire essa dúvida. Amém? E nós vamos estar orando uns pelos outros. Há um propósito, que todos nós possamos ser um. E eu tenho certeza que cada um de vocês, dos 13 irmãos que vieram aqui hoje, que querem morrer para o mundo, para a carne, serem sepultados, ter uma nova vida em Cristo, Deus vai te conceder a cada um de vocês essa graça. Mas lembre-se, o coração tem que ser mudado. O modo de pensar tem que ser mudado. O pior erro de um cristão, com exceção da blasfêmia do Espírito, que causa condenação, é o escândalo. Jesus falou, ai daquele que escandalizar um pequenino. Busque não escandalizar ninguém. Porque se dermos escândalo, nós dificultamos a salvação do próximo. Se não andarmos com dignidade e justiça, nós podemos fazer com que muitas pessoas vejam um Cristo maldito e não tenham desejo por Cristo. Mas aqueles que têm fome e sede de justiça, se nós andarmos com dignidade, Deus pode nos conceder de anunciar a palavra a eles e eles serem salvos. Amém, amados? Nós vamos orar e pedir ao Espírito Santo que possa sustentar esses irmãos e nos sustentar também. Enquanto isso, vocês estejam orando por eles. Amém? Senhor Deus bendito, eterno e amado, Pai de nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, o eterno digno de toda a honra, toda a glória. Senhor, nós apresentamos a Ti, Senhor, esse culto, Senhor, rendendo ações de graças ao Senhor. E cada um desses 13 irmãos e irmãs que vão descer as águas, ó Pai, em breve. Que o Senhor seja com eles, ó Pai, porque os primeiros batismos, que é o da consciência, Sua palavra lavando-os no interior, eles já receberam. Senhor Jesus, purifica, santifica, consagra, dando força, ânimo, disposição, coragem, fé, dignidade, ousadia, sinceridade, transparência e verdade a cada um deles, para que eles possam, pelas armas da justiça, no revestimento do Teu Espírito à direita e à esquerda, Senhor, serem completamente revestidos de entrega e caridade, da Tua armadura completa, de todo o Teu amor e humildade, para perdoar, amar e para viver Cristo Jesus, Senhor, sendo sepultados para o mundo e vivos para Deus. Senhor, dá a eles a novidade de vida e de espírito que o Senhor prometeu na Escritura, Senhor. Quebra as cadeias, rompa os grilhões, desfaz amarras, dá a eles vistas para que eles vejam o Seu reino e depois, nascendo do Espírito, entrem neles, Senhor.
e sejam árvores de justiça a plantação do Senhor. Deus, nós desautorizamos em nome de Jesus Cristo, pela fé que há no teu nome, todo principado, toda potestade, todo dominador, todo hóspede, toda maldade, todo plano, artimanha, cilada, seta, sugestão, conselho, laço do inimigo, contra esses irmãos, e declaramos sobre eles a cobertura do teu sangue, Senhor, a unção da tua graça, e te pedimos, os ajuda, Senhor, os abençoa, os fortifica, os renova, os fortalece, que o Senhor seja com cada um deles, para sempre, em toda a eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Em nome de Jesus.